Aleluia. Essa semana eu estava tocando piano, eu estou aprendendo, tentando aprender. Eu posso começar aqui, né, Marião? Eu estava tentando, se vocês quiserem ficar por aí, vocês seguem por aí. Amém? Você que manda. Fiquem por aí. Eu estava tentando aprender piano. E você pode sentar. Se vocês quiserem pegar umas cadeiras e sentar também, aí vocês ficam mais confortável. Ajuda aqui. E aí eu tocando com a minha filhinha nasceu. Eu vou pedir pro Samuel colocar uma fotinho dela para vocês. Amém? Olha aqui, ó. Olha que linda, um mesinho da Radassa. A próxima. A minha esposa não veio porque ela tá cuidando da nossa bebê. Cadê a outra, Samuelzão? Olha lá. Da minha esposa, para vocês a conhecerem. Cadê a da Lê? Já tô acelerando a mídia alheia, né? Você vem da sua igreja acelerar a mídia alheia. Depois coloca só aquela outra, uma das duas. Tá aquela que eu te mandei no WhatsApp agora? Da Letícia. Ah, Samuelzão, eu mandei aqui, mas tudo bem. Vários de vocês já conhecem a minha esposa. Eu ia mostrar uma foto dela para quem não a conhece, mas ela não pôde vir. Chama Letícia, pois está cuidando da nossa pequena Radassa, que nasceu há um mês. Muito prazer, meu nome é Wagner. Eu sou pastor e ministro na igreja Emmanuel Church, fica em São Mateus. Eu moro longe da igreja a qual eu congrego. Eu moro na Moca, congrego lá em São Mateus. Aí eu brinco com o Renan, porque o Renan ele mora em São Mateus e ele faz todo o percurso até perto da minha casa. E eu saio lá e vou congregar pertinho da casa do Renan. As coisas que Deus faz, né? Estou lá servindo há quase 16 anos e Deus ele é maravilhoso. Quando eu tocava o piano nessa semana, aconteceu uma coisa, acontece com muitos de nós. Eu tocando, e quando você começa a tocar um novo instrumento, é difícil, né? Eu toco guitarra, pouquinho de bateria, e eu falei, deixa eu tentar tocar esse piano. E eu estou no momento da minha vida profissional, na minha carreira, minha filha nasceu, tá uma loucura. Então eu pego 5 minutinhos e eu tento. Aprender algo novo é muito difícil. E é decepcionante quando você domina um instrumento, você tenta tocar outro. Você domina alguma coisa e tenta fazer outra. Não sei lá, talvez você é muito bom no futebol, aí você fala, eu vou jogar basquete. É decepcionante você ter que aprender aquele movimento do começo. Você fala, pô, eu sou tão bom no outro. Então eu tocando, e teve um momento que um pensamento meu me chamou a atenção. Eu me peguei pensando assim, mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Isso vai me servir de algo? E aí naquele momento o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo me incomodou. E hoje o Espírito Santo ele quebrou para mim o motivo daquele incômodo. Porque a pergunta por trás do porquê estou fazendo isso era: isso me trará algum dinheiro? Isso me trará alguma fama? Isso me trará algum benefício? Às vezes alguém está aqui querendo aprender um instrumento. Isso vai fazer com que aquela garotinha me olhe, ou com que aquele garoto, quando eu cantar, não sei, me perceba. E são coisas que estão no nosso coração, nós somos carne. E a pergunta é: se nada disso tiver ali, eu ainda quero aprender aquele instrumento? Se nada disso tiver ali, se não tiver fama, se não tiver dinheiro, se não tiver uma glória, você ainda quer adorar? Se nada disso tiver aqui, por que você continua seguindo ao Senhor? É porque isso te faz moralmente melhor do que os outros? É porque isso te dá uma comunidade que, aos seus olhos, ao seu perceber, mentalmente, academicamente mais evoluída do que a comunidade que você conhece fora da igreja? Por que você serve a Deus? Qual é o motivo? Se a gente tirar tudo isso, se nós tirarmos tudo isso, o que sobra no teu coração? E essa pergunta o Espírito Santo começou a me fazer. Ele começou a me questionar isso. Por que você está até hoje? Eu me batizei aos 12 anos. Saí da igreja, ali aos
14, entrei com 11, batei com 12. Os 14 e meio eu saí da igreja, fui viver uma vida no mundão. Depois eu voltei para o Senhor. Vivi 2 anos e meio, quase 3 anos intensos no mundo. E o Senhor me trouxe de volta. E eu nunca mais deixei a presença de Deus. E a pergunta que ele me fez é: por que você nunca mais deixou a minha presença? Qual que é o motivo de você estar aqui hoje? É disso que nós vamos falar, amém? Amém? 1 Coríntios 15, 19 vai dizer: se, eu não sei se vocês colocam o versículo ou eu posso ir lendo. Tá bom. Então 1 Coríntios 15, 19 vai dizer: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Diga comigo: esperança. Esperança. Mais forte, esperança. Jovens, sois fortes. Então eu gosto de pregar, eu gosto de interagir, de falar. Então a gente vai falar bastante. Cutuca o irmão do lado, aquela coisa de... Eu sou um jovem velho, tá? Sou um jovem velho. Ei, cutuca aí o irmão do lado. Então vai ter bastante disso. Esperança é o tema da nossa ministração hoje. Então, se é só nesse mundo, Paulo vai dizer que esperamos por Cristo, somos, aqui ó, dos homens os mais dignos de compaixão. Aqui vai falar, eu gosto dessa versão, dessa NVI, a minha NVI atualizada: os mais miseráveis de todos os homens. Se a tua esperança em Cristo é para que você tenha um lindo casamento, se a tua esperança em Cristo é que um dia Ele te encontrará, transformará a tua história e você enriquecerá, você viajará ao mundo, conhecerá as nações. Se a tua esperança em Cristo é que você terá um ministério glorioso, somos os maiores dos miseráveis, pior do que aqueles que ainda não o encontraram. Lamentações 3:19 até o 25 vai dizer o seguinte: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, fala comigo assim: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, pois para com aqueles que o buscam. Olha, o livro de Lamentações é escrito num momento muito triste do povo que nós chamamos de Israel hoje, mas antigamente conhecido como povo hebreu. Se nós pensarmos em cativeiros, em exílios, podemos pensar em alguns. O exílio assírio, que é um exílio emblemático, porque os reinos estavam divididos e depois do exílio assírio as 10 tribos desaparecem. Não se sabe onde estão as 10 tribos. Cogita-se, eu estava em Israel e os judeus, eu calhei de estar em Israel quando os judeus etíopes estavam lá. Então você via aquele monte de negrão com roupa colorida e o seu quipá no Muro das Lamentações. E a gente estima que eles são da tribo de Dan, que é uma comitiva enviada por Salomão e foi a Etiópia, estima-se. Mas a verdade é que pós o cativeiro assírio, as 10 tribos desaparecem. A gente tem o cativeiro, ou melhor, o exílio romano, que é um exílio, a grande diáspora, que vai durar 12 anos, onde o povo de Deus é tirado de sua terra, recomposto em 1948, com voto, né? Ou na verdade, com a votação sendo dirigida por um brasileiro. Conhecemos essa história, mas nós temos um cativeiro, um exílio que é o babilônico.
e é classificado como o mais triste da história de Israel. O momento que esse livro de Lamentações está sendo escrito. Sabe por que ele é o mais triste? Porque a Babilônia fazia algo que os assírios não faziam, que os romanos não fizeram. A Babilônia, ela entrava, e quando ela tomava um povo, ela levava o seu sacerdócio, ela levava os utensílios do templo. Veremos esses utensílios sendo usados lá na frente, quando aquela mão aparece escrevendo em sangue: Menê, Menê, Tekel, Parsim, pesados fostes na balança e achados em falta. Eles estão usando os utensílios do Senhor lá na Babilônia, no final dos 70 anos de cativeiro. Quando eles entravam, eles enfraqueciam aquele povo, tomando não só a tua cultura, como o teu sacerdócio. Daniel e seus amigos, eles deixavam a cidade num estado de terra assolada. Eles deixavam a cidade com os coxos, as pessoas que aparentemente não tinham valor para a sociedade, mas tinham valor para Deus. Então a ideia babilônica era enfraquecer, porque através da fraqueza eles dominariam. E o povo de Deus teve que conviver e viver com o seu templo destruído, com o seu sacerdócio enfraquecido, coisas que a gente estima em teologia. Na Babilônia era comum que os seus servos do rei fossem eunucos, e a gente vai ver Daniel se preparando. Possivelmente Daniel e seus amigos se tornaram eunuco. Por que não seria? Nesse contexto de tristeza, você vai ler Lamentações. Você vai ver um povo desacreditado, mas nesse momento o escritor vai dizer: eu lembro da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar, e minha alma desfalece. Todavia lembro-me também daquilo que pode me dar esperança. Todavia, mesmo em meio à Babilônia, mesmo em meio a uma terra onde eu não queria estar, mesmo em meio a sendo tomado o meu ministério, o meu sacerdócio, mesmo eu tendo notado que eu deveria ter obedecido ao meu Deus, e não tenho, eu lembro-me daquilo que me dá esperança. Possivelmente já era uma nova geração, não sabemos exatamente quem escreveu isso daqui. Possivelmente alguém que talvez tenha nascido na Babilônia. A gente pensa que talvez tenha sido o próprio Jeremias. Esse ponto aqui não é exatamente certo. Sendo Jeremias ou não, haviam pessoas que nasceram ali e escutavam das grandezas do seu Deus, e escutavam dos milagres que o seu Deus fazia. E quantas vezes nós temos que voltar a Israel, voltar a Jerusalém, voltar ao primeiro amor. Isso é um ponto importante também. Os cativeiros assírios, a cidade santa não havia sido destruída. A Babilônia consegue chegar em Judá, consegue chegar em Jerusalém, destruir a cidade santa. Era um marco para aquele povo. Eles falaram: bem, perdemos nossos irmãos, perdemos o nosso templo, perdemos a nossa cidade, mas Deus tinha um plano, amém? Ele sempre tem um plano. Diga assim: esperança. Todavia eu lembro-me do que pode me dar esperança. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Eles acordavam e falavam: olha, é no Senhor que poremos a nossa esperança. Nós confiaremos nele, nós confiaremos que Ele nos tirará desse cativeiro, assim como Ele já fez. Ele tirou a gente do Egito, Ele nos poupou. O nosso Deus é um Deus que faz. E eu penso eles lembrando: nós atravessamos o mar vermelho, os nossos pais fizeram isso. O Senhor colocou uma coluna de fogo, a gente tomou água que veio da rocha, Ele derramava o maná. Nós tomamos a terra, a gente andou, a gente deu volta, o muro caiu. Os nossos antepassados venceram guerras tocando, e o inimigo se confundiu, o inimigo se matou. E eu penso que eles comentavam sobre essas histórias, e eles falavam, e eles lembravam. E por mais que a circunstância fosse desesperadora, por mais que eles tivessem um ambiente desesperador, igual no ambiente quando você está na faculdade, é desesperador a faculdade, meu irmão.
É desesperador, você fala, beleza, venci o ensino médio, vamos agora para onde? Você cai na faculdade, você fala, meu Deus, como que eu mantenho a minha fé? Como que eu saio daqui? Beleza, entrei. Como que eu saio daqui guardando a minha fé? Quando você é um cristão e está na adolescência, você fala, Senhor, como que eu saio daqui puro? Como que eu saio dessa Babilônia que parece que só eu estou preso? Você olha para o lado e você fala, todo mundo livre, e parece que eu estou sozinho, numa jaula, preso. Aí você começa a lembrar daquilo que o Senhor já fez, e aquilo começa a gerar esperança no teu coração. Eu penso que eles começaram a lembrar das promessas de Deus. Eu penso que eles começaram a lembrar assim, mas nós somos meninos aos olhos de Deus e Ele é misericordioso. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Quando eles estão escrevendo isso aqui, eles estão escrevendo na perspectiva de alguém que tem fé, na perspectiva de alguém que está profetizando enquanto escreve. Está falando assim, Senhor, as suas misericórdias se renovam, né? Senhor, é isso que o Senhor fará. É na perspectiva de alguém que espera. Algo que aos olhos humanos não vai acontecer. Aos olhos humanos a Babilônia não ia cair. Você sabe que Ciro, o governador Ciro, se você voltar a uma profecia, falando inclusive do nome dele, Ciro virá. Sabe que quando Ciro liberta os hebreus da Babilônia, pede para que eles voltem a adorar em seu templo, vai acontecendo em fases. Sabe que eles têm Ciro como Cristo, como um Salvador? Vai dizer na Bíblia, Ciro, o enviado de Deus. Tamanho desespero. E Deus, Ele usa o improvável para libertar o povo dele. Diga assim, esperança é o que me mantém de pé. Talvez você está vivendo numa Babilônia. Talvez você está vivendo cativo nos teus pensamentos, no teu intelecto. Talvez você está vivendo cativo. Aparenta liberdade, mas dentro de você pode ser que haja uma prisão. Você se pergunta, Senhor, como que eu saio disso? Como que eu vou me libertar, Jesus? Como que eu saio disso daqui? Como que eu deixo esse vício? Como que eu vou deixar essa marra que está me prendendo? Diga assim, esperança. Lembro-me daquilo que me traz esperança. Aleluia. Salmos 42, versículo 5. Para frente. Salmos 42, versículo 5 vai dizer: por que você está assim? Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Aleluia. Diga assim: por que você está tão triste, ó minha alma? Ponha a sua esperança em Deus. Costumo falar, quando eu ministro na minha célula, que inclusive, gente, é longe. Eu moro na Moca e minha célula é na Tiradentes. É um rolê, eu estou 2 anos com eles. E eu cheguei lá, eles não sabiam que era Davi, eles não sabiam que era Isaac. Agora eles estão falando em língua, eles foram batizados. Já batizei quase uns 8. Agora comecei a casá-los. A gente começou a casá-los, a gente vê a evolução. Mas olha, eu vou falar que assim, ia sair de lá, ir na Tiradentes, tem que ter esperança. É necessário ter esperança para cruzar esse caminho. Aqui o salmista vai fazer algo que eu sempre falo para eles. Eu falo, gente, não coloque na tua cabeça que Deus está aqui por você, mas a gente tem que ser moderado, porque Deus, Ele não está aqui para te fazer rico, para te fazer uma grande família, mas o nosso Deus, Ele é recompensador e galardoador daqueles que os buscam. Ao mesmo tempo a gente tem que ver que Deus vai falar: nunca vi um justo mendigar um pão. Vão falar com Jesus ali, Jesus falar: não há um que não deixe a sua fazenda, as suas coisas e venha me seguir, não ganhe em dobro. Ou seja, o nosso Deus também é recompensador. E eu não posso mentir e esconder essa parte de Deus, não é verdade? E eu falo para eles que quando a gente pega a teoria coach, quando a gente pega essa
teologia, coach, muito do que eles falam vem da palavra de Deus. O nosso Deus é um Deus de ânimo. O nosso Deus é um Deus que nessa noite traz ânimo ao nosso coração. O nosso Deus é um Deus que levanta. O nosso Deus é um Deus que fala: não temas, seja forte e corajoso, eu estou contigo. Qual o problema da teologia coach? Eles colocam isso, mas eles tiram a justiça de Deus. Esse é o problema. Você não tempera. Mas falando desse Deus que motiva, desse Deus que coloca poder nas nossas palavras, o salmista ele entende, e o salmista vai dizer assim: falo a minha alma, porque está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Quantas e quantas vezes eu coloquei a mão na minha cabeça, quantas e quantas vezes eu dei um comando à minha alma, falei: ei, triste não, lembra daquilo que o Senhor prometeu, lembra de quantas vezes Ele cumpriu, Ele é um Deus que vai cumprir. E o salmista entendia isso. O salmista parava e ele pesquisava dentro de si. Esse salmo é um salmo de muito desespero, é um salmo onde ele está falando que os inimigos estão tomando eles, onde eles estão perdendo, eles estão sendo esmagados. Mas ali ele vai falar: olha, no final, eu coloco a minha esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. Nós temos que crer naquilo que o Senhor prometeu, e a nossa promessa é que um dia, assim como diz em Apocalipse 21, virá do céu a cidade santa, e ela descerá, e não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. O sol não deixará de brilhar, pois ele será o sol da justiça. Um dia João viu a cidade santa. Um dia o Senhor deixou uma promessa, e Ele falou: ainda que nessa terra nós não tenhamos nada, ainda que não haja sucesso, ainda assim, um dia vocês viverão embaixo das asas do Criador. E essa é a nossa maior esperança. Saber que a nossa carne um dia irá, que do pó viemos e ao pó voltaremos, mas num piscar de olhos seremos transformados. Aí não vou entrar em debate se seremos arrebatados no piscar ou não. A palavra diz que seremos transformados. O importante é que em algum momento estaremos com Ele. Essa é a nossa esperança, é crer na eternidade. Se seguimos buscando nessa vida, não encontraremos o que buscamos aqui e perderemos a eternidade. Mas se colocarmos a nossa vida, se colocarmos a nossa alma, a nossa força, o nosso espírito no reino de Deus, as demais coisas nos serão acrescentadas. Que a sua vida seja uma fonte que jorra esperança. Que as pessoas, ao olhar para você, elas vejam aquilo que elas não têm. Quando você erra e alguém fala: mas você não é crente. Quando você faz algo, o pessoal fala: mas você não é crente. Tem duas formas de olhar isso. Que chato. A segunda é: eles ainda enxergam que na igreja há esperança de mudança. Eles ainda enxergam que nós somos a esperança da mudança que o resto do mundo não tem. Quando alguém olhar para você e falar: você não é crente, que você se orgulhe, você fala: é verdade, eu sou mesmo, é verdade, amém? Diga: minha alma, por que está tão triste? Ponha a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Romanos 5:5 vai dizer: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Jesus sabia que seria difícil, e em seus últimos momentos, Ele vai, Ele volta, Ele fala: permaneçam em Israel, em Jerusalém, permaneçam juntos, já ressurreto, já Cristo.
Ele fala, fiquem juntos, não deixem a cidade, pois virá pois em mim eles não creram, mas nele, olha o que Jesus fala sobre o Espírito Santo. Em mim eles não creram. O homem andava curando, ressuscitando. Ele fala, mas nele eles crerão. Em certo momento ele fala, vocês farão obras maiores. É claro que é Cristo, é claro que é Deus, pelo amor de Deus. Mas quando a gente vê o ministério de Paulo, meu irmão, você fala, meu Deus do céu, cara, essa palavra se cumpriu naquele homem. Quando você vê o ministério de Pedro, você fala, essa palavra que o Senhor derramou se cumpriu nele. Porque ele sabia que nós precisávamos de um combustível para essa esperança. E ele deixa o Espírito Santo, que vai nos dando esses toques, essa engatada, ei, lembra, porque a tua carne, ela luta contra o Espírito. Quando a gente fala que é uma luta infindável, é porque a tua carne não quer morrer. Quando você começa a colocar a tua esperança em Deus, a tua dúvida morre, a tua carne morre. Ela sabe que amanhã não vai ter Pornhub, não vai ter Xvideos. Se a tua esperança está em Deus, você sabe que Ele pode voltar amanhã e essa aba anônima não vai abrir. Não vai abrir. Tua carne entra em desespero quando teu coração começa a estar esperando em Deus. Ela sabe que quando há esperança em Deus, você levanta e você fala, ô Marião, me perdoa, irmão, me perdoa. Pedir perdão para a carne é desesperador. Quem é casado aqui sabe. Você está lá e aí acontece alguma coisa. Eu lembro do meu primeiro ano de casamento, muito imaturo. Cara, acontecia alguma coisa e você falava, eu vou pedir perdão, e você quer ir, e tua carne não deixa você ir, e sua boca não abre. E a carne não vai, você tentando ir, não vai. Eu não quero morrer. Quando a tua esperança está em Deus, a tua carne morre. E o Senhor deixa o Espírito Santo para nos guiar. Eu lembro do dia que eu fui batizado pelo Espírito Santo. Que dia tão maravilhoso. Tomado por um poder, tomado por Ele. E de repente eu comecei a entender coisas que as outras pessoas não entendiam. E eu falava, nossa, mas eu sou muito esperto, eu consigo entender as coisas. E eu falava uma coisa, acontecia. Aí um dia a minha esposa virou e falou assim, meu, você tem um dom de discernimento. Eu comecei a achar estranho. Falei, não, tem uma percepção muito apurada. E não sei o que, daqui a pouco eu peguei, olhei para ela, a gente olhou assim e falei, rapaz, acho que não sou eu não. Acho que eu não sou ligeiro assim não. E Ele começa a derramar dom sobre você. E aí você começa a ver o que ninguém está vendo. E aí você começa a tudo discernir, mas por ninguém ser discernido. Aquela confusão gostosa, quando Jesus diz, né? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer guerra. Você fala, what? Que? Aquela confusão que Cristo causa. Confusão maravilhosa. A esperança. E essa esperança é de que Ele virá, mas enquanto Ele não vem, nós preparamos o caminho com poder. Enquanto Ele não vem, nós preparamos o caminho com o sobrenatural. Enquanto Ele não vem, nós não estamos apegados às coisas desse mundo, mas nós colocamos em primeiro o reino de Deus e vemos as bênçãos nos seguindo. A esperança é que enquanto Ele não vem, nós somos transformados e transformamos aquilo que tocamos. A esperança. Eu não sei se você veio nessa noite aqui, muitas vezes com a fé pequena,
muitas vezes incrédulo de algo que Deus te prometeu, mas nesse momento o Espírito Santo começa a te incomodar e te lembrar de palavras que Satanás havia feito você esquecer. Nessa noite cadeias começam a cair, nessa noite vendas nos olhos começam a cair, e na tua frente a promessa que Ele fez é apresentada uma vez mais. A esperança. Estava ministrando na Venezuela. E como eu cheguei na Venezuela, o Senhor pediu para que eu estudasse espanhol. Falei, para quê? Eu já falo inglês, eu não preciso. O Senhor falou, estude espanhol. Falei, beleza. Entrei no site chamado Preply. Peguei o primeiro professor que apareceu. Não entrou na primeira aula, não entrou na segunda. Falei para Letícia, cara, que cara descompromissado. Aí entrei, aí entra ele. Ô, meu amigo, como está? Sabe? Não. Para que você quer aprender espanhol? Falei, olha, não é profissional. Eu vou te explicar uma coisa, eu sou cristão. Deus falou para eu aprender espanhol. Estou ministrando para alguns países da América Latina. Nesse momento eu tinha começado, nesse momento era um plus, era um segundo momento. Aí ele falou assim, eu sou teólogo, pô. Moro na Venezuela. Por que você escolheu alguém da Venezuela? Eu falei, meu amigo, eu peguei o primeiro que eu vi. Sou teólogo, né? Nunca tive uma aula de espanhol com ele. Acho que não tive uma aula de espanhol. O cara virou meu amigo, ele esteve aqui, o Robert, assim, um dia ele tem que vir aqui. Esteve no Brasil comigo, ele e a Rus. Eu estive na Venezuela com eles. Ministrei, assim, poder. E a gente sempre parava nas aulas para falar de Deus. E um dos temas que a gente tocou foi o Espírito Santo. Eu estava indo ministrar no Equador. E eu estava indo ministrar sobre o Espírito Santo no Equador por 2 semanas. Comecei a preparar o esboço. E a gente, sempre naquele contraponto, o Robert, faz sentido isso, não faz sentido. A gente discutindo, e ele também. Ele falou, irmão, sabe como que eu fui batizado do Espírito Santo? Eu falei, me conta. Ele falou, meu, eu entrei na igreja. E eu vim do mundão, eu e a Rus. Mas quando eu cheguei na igreja eu fui tocado. A esperança de Deus, ela toca você. Aí ele falou, e eu vi as pessoas, assembleia, né, irmão? Assembleia raiz. Jairão é uma assembleia, né, Jairo? O Jairo, ele é um remanescente. Todo lugar que você vai que tem um saxofone é o Jairo. Ele é um remanescente, ele trabalha para o reino. Ele não pode ficar nas quatro paredes, né? Porque ele é um remanescente. Não dá para um pastor só ter ele aqui, ó. Tem que nos brindar com esse dom, né? Não é bom ouvir um saxofone? É bom, a música, ela causa, é uma adoração que ela fica marcada. Eu posso pregar aqui, daqui 3 meses você não vai lembrar, mas o louvor que cantou aqui, você vai lembrar daqui 15 anos. Você vai lembrar. Aí o Robert falou assim, eu comecei a buscar o Espírito Santo de Deus. Porque, irmão, vou te falar uma coisa, eu também nasci na Assembleia. Na Assembleia, se você não tiver o dom de línguas, meu irmão, mas nem na porta o cara deixa você trabalhar. Mas nem na porta. O pessoal é um pouco agressivo. Cada igreja com sua mania, não é mesmo? Ele falou, comecei a buscar o batismo do Espírito Santo, comecei a buscar. Ele falou, irmão, eu era o primeiro a chegar na igreja. Eu era o último a sair, eu comecei a santificar, eu deixei o pecado, eu comecei a santificar, eu comecei a jejuar, eu comecei a buscar e orar. Eu era o primeiro a sair, o último eu orava em nada, e eu orava. Ele falou, um dia eu peguei, me tranquei no meu quarto, coloquei uma musiquinha, falei, é hoje. Vamos, eu comecei a orar, e buscar, e orar, e tô suando, e tô buscando, e meia-noite, eu tô orando, e 1 da manhã, e eu tô orando, e 2 da manhã, nada, não aconteceu nada. Não fui batizado, não aconteceu nada, né? Ele falou, eu não aguentava mais. De manhã ele levantou decepcionado, triste. Falou, meu, por que eu não recebo esse dom tão maravilhoso? Por que eu não recebo, como vai falar na palavra de Deus, o aras, a nossa garantia? Por que eu não recebo esse tão poderoso ser dentro de mim? Aí foi trabalhar, entrou no micro-ônibus, sentou, triste, com a Bíblia, acho que uma Bíblia de bolso guardada. Falou que, meu Deus, perdão. Falou que entra um homem
O homem passou a catraca. Falou assim: ah, você é cristão, né? Aí falou que na hora que o homem falou aquilo, ele falou que o ser dele tremeu, algo aconteceu dentro dele. Se você já sentiu isso, sabe o que eu estou falando. Quando a voz do Senhor fala contigo e aquela voz ela ressoa dentro de você, né? Quem canta sabe disso, que está com fone. Mas a primeira vez que você vai cantar e que você coloca o retorno de fone, você toma um susto. Fala: meu Deus, essa é minha voz. Quando você grava e você vai escutar, você toma um susto. Por quê? Você não conhece a tua voz sem a sua caixa torácica. Quando a sua voz fala, ela não apenas fala, ela vibra dentro de você. Essa onda ela vai saindo e todos esses harmônicos, essa ressonância ela volta. Então você escuta a sua voz por completo. Você não escuta só o som, você escuta toda a vibração da tua voz. Quando você escuta a tua voz aqui, não tem nada disso. Então você estranha. Você fala: meu, mesma coisa do guitarrista. Você está tocando com uma caixa aqui. Quando você liga aqui, você fala: meu Deus. Por quê? Tudo isso não está acontecendo. Mas quando a voz de Deus fala, é algo do externo que entra e começa a causar isso dentro de você. Esse é o rugido do leão. Ele ruge dentro de você. E aí ele falou, quando o homem falou aquilo, cheio do poder de Deus, falou: você é cristão, né? Ele falou que dentro dele começou a acontecer, daquele borbulhada, e você começa já. Aí ele falou: mas como você sabe? Aí o homem falou assim: você estava orando de madrugada, né? Para receber esse precioso regalo, esse presente maravilhoso. Eu vou descer contigo. Aí falou que desceu no terminal. Pensa no terminal, tipo o terminal São Mateus, assim. Falou: micro-ônibus, ônibus, gás carbônico, CO2 para todo lado, e gente passando, e aquela loucura. Aí ele falou, que o homem falou assim: você quer receber o Espírito Santo? Ele falou: quero. Aí falou, como falou assim: receba. Ele falou: irmão, foi como uma ráfaga, um vento impetuoso que me derrubou. Ele falou: aquele vento me derrubou no chão, e eu levantei, eu não conseguia parar de falar em línguas. Ele falou que falava, e ele ficou tomado pelo Espírito Santo, descontrolado. Ele falou, como falou assim: você está bem? Tô, eu vou deixar você aí. Foi embora. Ele falou que nunca mais viu esse homem, nunca mais o viu. Mas naquele dia foi o dia que ele foi tocado. A esperança. O Senhor diz: busque, busque e você encontrará. Muitas vezes você é um desses que está buscando um dom. Às vezes um dom de profecia, às vezes um dom de cura. E você tentou uma vez, orou por alguém, alguém não foi curado e você desistiu. Mas não é assim no reino de Deus. Quem decide se vai curar ou não é o Senhor. O seu papel é continuar orando, o seu papel é continuar santificando, o seu papel é continuar buscando. E o Espírito Santo me diz essa noite: não desista. Ele está a ponto de despertar um dom novo em você. Ele está prestes a tocar no sobrenatural na tua vida. Não desista. Tem pessoas aqui que terão revelações do trono de Deus. Tem pessoas aqui que terão visões. Ei, tem pessoas aqui que vão profetizar. Já profetizavam e pararam. E o Senhor diz: ei, eu estou desentulhando um poço em sua vida. Eu estou desentulhando um poço em sua vida. Pois as minhas misericórdias se renovam a cada manhã. Nossa esperança é que enquanto Ele não volta, a gente prepara o caminho no sobrenatural. Nós preparamos o caminho no sobrenatural. Que maravilhoso é viver com o Senhor. Que maravilhoso é. Que maravilhoso é quando você sabe que é o Senhor falando contigo. Que maravilhoso é ouvir a voz do Espírito Santo e sentir o seu corpo tremendo. Que maravilhoso é despertar na madrugada sabendo que o Senhor está te incomodando, porque Ele quer estar contigo, Ele quer ter um tete a tete, Ele quer falar. Que maravilhoso é sentir esse desejo pelo Espírito Santo. A nossa esperança é que enquanto Ele não vem, nós preparamos o caminho com o sobrenatural. Aleluia! Glória a Deus! Dá um aplauso, Senhor Jesus. Meus irmãos, eu creio que na última vez que eu estive aqui,
Quando? Foi ano passado. Esse ano. Março. Eu acho que eu falei um pouco para vocês da minha história. Mas eu nasci numa família desestruturada. A gente era miserável. Miserável. Eu ia no final da feira com a minha mãe pegar a comida que eles jogavam. Então eles jogavam ali os legumes, jogavam ali, eu pegava com ela no chão aqui, ó, morrendo de vergonha, adolescente. Parava no mercado, esperava as pessoas saírem com as compras. Quer que eu leve até o teu carro? Ela me dava R$1, me dava R$2. Meu pai não era casado com a minha mãe. Era uma desgraça, eu apanhava tanto que eu tinha que ir de gola alta para a escola, porque eu ia todo marcado. Chamaram a polícia para minha mãe, ela me espancava. Certo dia eu estava sentado, minha mãe estava fervendo café. Quando a água ferveu, e para quem não sabe, o ponto da água ferver são exatamente 100 graus. Ela pegou e falou, vou tacar essa água em você. Eu falei, duvido, só deu tempo de eu desviar o meu rosto. E ela jogou água, fervendo em mim. Essa era a minha vida. Eu lembro que eu batia minhas costas na parede e eu ficava, Deus, por que eu nasci? Por que eu nasci? Por que eu vim ao mundo? Essa era a minha vida. Até que um dia o Senhor me encontrou, transformou a minha história, me encheu de poder e de graça. E eu passei a ter esperança que um dia Ele transformaria a minha história, a história da minha mãe, a história da minha família. Um dia vieram missionários novos, adolescentes do Canadá, fizeram uma fila profética, e nessa fila profética, eu via eles dando as palavras, e eram palavras exatas. O Cleiton jogava bola, eu nunca vi ninguém jogar bola igual o Cleiton na minha vida, e eu gosto de futebol, amanhã eu vou jogar meu futebol, e o Cleiton quando ele chegou, a menina olhou para ele e falou assim, soccer, eu falei, meu Deus do céu, não é possível, estão acertando tudo. Chegou na minha vez assim, ela falou, give a step back, dá um passo atrás. Aí eu entendi um pouco, a tradutora foi falar, mas eu já dei um step back. Ela falou, come. Aí eu fui ela, give a step back, passo atrás. Aí ela, come, give a step back. Aí ela, leave, sai da fila. Estou dando um passo atrás. Enquanto eu ia para minha cadeira, o Espírito Santo, e aí, você vai dar um passo atrás? E eu indo para minha cadeira, ouvindo aquela voz e meu corpo tremendo. E eu falando, não vou dar um passo atrás. E ele, give a step back. Eu falei, eu não vou. Ele, você voltaria para a casa da sua mãe? Eu tinha fugido da casa da mãe, morava com meu pai. Eu falei, não volto. Ele, ei, você confia em mim? Você confia em mim? Você confia em mim mais do que você confia nas suas feridas? Você confia em mim mais do que você confia no escudo que você criou? Você confia em mim? Falei, Espírito Santo, eu não confio em você nesse ponto. Eu confio em você até aqui, até aí não. Foi 1 mês, foi 2 meses. A minha mãe começou a ficar maluca, começou a correr nua no meio da rua, cheia de demônios. Eu ia lá, orava, os demônios saíam. E o Espírito Santo, você confia em mim? Internei minha mãe no hospício, voltei com a minha família falando, só voltou porque internou ela, aí tá fácil. E o Espírito Santo, ei, permaneça, fica um pouco mais. A nossa esperança é que enquanto Ele não volta, a gente prepara o caminho em poder. E eu permaneci. Se você me vê com a minha mãe, você nunca vai falar que isso aconteceu. Nós os amamos. Ela estava lá morrendo de amor pela minha filha, minha netinha. Nós os amamos. Isso já faz anos, demorou para que acontecesse, mas aconteceu. Um dia Ele transformou a nossa história. Um dia Ele jogou os nossos pecados no mar do esquecimento, e Ele falou, eu chego com restauração na sua família. E se aconteceu comigo, é claro que pode acontecer contigo. Que o seu coração esteja na expectativa pelo que o Senhor pode fazer. Que você esteja animado, vivo, sabendo que o seu Deus está vivo. Que nessa noite o seu espírito se encha de alegria,
sabendo que o seu Deus um dia fez, Ele segue fazendo e Ele fará. Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que não tem causa perdida, Ele é o Deus que quando Ele entra na guerra, Ele entra para ganhar. Que o seu coração esteja na expectativa de um Deus que é poderoso. O ponto é que muitas vezes Ele não luta da maneira que você pensa que Ele vai lutar. O ponto é que muitas vezes eu fico imaginando Josué. Vamos de espada. Eu fico imaginando Gideão. O desespero de Gideão. Sobra 300. Ele fala, não, cara, assim, esse tal de não dá não. Esse tal de Javé aí é complicado. Adonai não me deixa com 300. Adonai pra lá, Adonai pra cá, e eu vou lá e me lasco todo na guerra. O ponto é que muitas vezes Ele não luta com as ferramentas que nós pensamos que Ele lutará. Você quer ser o primeiro? Que você seja o menor. Você quer ser servido? Então que você sirva. Você quer receber? Então que primeiro você dê. Entregue o amor que você não recebeu. Entregue o abraço que te foi negado. Entregue o perdão que não te deram. É assim que funciona no reino de Deus. Mas da onde vem essa força? Vem do Espírito Santo de Deus. Vem da esperança de que um dia você viverá com Ele, e de que não há nada nessa terra melhor e maior do que o nosso Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Quando a tristeza bater, quando a depressão bater, você precisa parar e falar, ei minha alma, ei, põe a sua esperança em Deus. Porque se entristeces, ó minha alma, dê comandos à tua alma. Falou? Não. Não. Quantas vezes eu coloquei a mão no meu ouvido e repreendi a voz de Satanás falando no meu ouvido. Falei, ei Satanás, não. A voz de Deus é uma voz que muitas vezes ela te confronta, mas ela sempre vem com uma solução. Por mais que a solução seja um silêncio, ela vai te dar aquele alívio. A voz de Satanás, ela traz um plano, mas no final fica aquele amargo, aquela dúvida. Quando Deus fala contigo, não resta dúvida de que é o Senhor falando contigo. A resposta pode ser um não, mas você vai sair dali confiante e corajoso de que aquele não vai te levar à glória. O sim de Satanás é um sim amargo. Quem já ouviu o sim de Satanás? Eu já ouvi o sim do diabo. Tem um amigo meu que eu brinco com ele, cara, é muito engraçado. Ele falava assim, não, e ele é um homem de Deus, mas às vezes ele era meio assim, imaturo, às vezes. Fala assim, irmão, tá maluco? Se não é Deus falando comigo agora, eu vou mudar o meu nome. Ele quebrou a cara de uma forma. A gente fala assim, ô irmão, e aí ele? E ele, é Deus, todo mundo vendo que não era. Gente, irmão, não é Deus falando comigo. É Deus falando comigo. Irmão, não é Deus. Se não é Deus, eu vou mudar o meu nome. Aí, quebrou a cara, gente. E aí, qual vai ser seu novo nome agora? Conta pra gente. Vou te chamar do quê? Não é isso? Não é mais Jacó não, agora é Israel. Não é assim não, meu irmão. A voz de Deus, ela é uma voz clara. Nosso Deus não é um Deus de confusão, não. A verdade é que muitas vezes nós não queremos ouvir essa voz. A verdade é que muitas vezes nós estamos fugindo da voz de Deus. Ele está falando. Você só quer um pouco mais de barulho. Você só quer um pouco mais de purpurina. E Ele é muito simples. Às vezes Ele fala não. E muitas vezes Ele fala sim. Eu já tomei um sim de Deus que eu não queria. Não, Senhor, não, isso não. Ele sim, eu não. Esse era não, mas esse era sim. E parece quando você não quer o sim, que o sim vem rapidinho, né? Fala, não, né? Fazer igual o Gideão de novo aqui, né? Não, vai pagar? Então beleza, então. Então eu vou colocar aqui, ó, essa estopa aqui. Vai tudo ficar
seco, só ela molhada. Não, pera, mas foi muito rápido. Vamos de novo. Então eu vou colocar a estopa aqui de novo. Vai tudo ficar molhado, só ela seca. Não, mas pera. Não, mas assim não. Vamos então agora 3 neguinhas. Vamos pensar aqui, não. A gente tem que ouvir o sim de Deus e o não de Deus. Não estava no plano isso, mas é o Espírito Santo de Deus falando. Você só consegue esperar aquilo que um dia te foi falado. Eu quero que você tenha esperança no... Vocês estão esperando? Você não vai esperar nada, você tem que esperar a promessa. Só vai nascer esperança no teu coração quando os seus ouvidos estiverem abertos para ouvir o que Deus está te falando. Você não pode esperar a promessa do outro. Não estava no script isso aqui, mas escute o que Deus tem falado. Não é para você esperar a promessa do teu pai, esperar a promessa da tua igreja, do teu pastor. A gente tem promessas corporativas no corpo, a gente tem promessas que acontecem de fato lá no nosso pequeno grupo. Mas Deus tem promessas para você. Deus, Ele olha para você, Ele te chama pelo teu nome. Deus, Ele não me chama de pastor Wagner. Deus me chama de Wagner. Deus, Ele me conhece por quem eu sou. Deus, Ele sabe as porcarias que passa na minha cabeça, no meu espírito. Deus, Ele me conhece quando estou eu sozinho e ninguém, só eu e Ele. É aí que Ele me chama. Wagner, vem cá para a gente conversar um pouquinho. E você precisa sentar e fazer como a palavra diz. Se você quer conhecer a Deus, aquiete-se e sabei que eu sou Deus. Você se aquieta e escuta o que Deus está te falando. Quer conhecer a Deus? Be still and know that I am God. Exatamente isso. Se aquiete e saiba que eu sou o Senhor. Quer conhecer a Deus? Para o teu barulho, para o que você está fazendo, para tudo. Para o teu ministério, o teu ensaio, para tudo. Para. Fala, Senhor, o que você tem para mim? O que você espera de mim, Senhor? O que você espera de mim? Essa semana no trabalho, eu orei pela manhã, falei, Deus, me usa. Aí a gente estava numa reunião, e aí meu vice-presidente falou, tal pessoa está muito mal. Eu já sabia disso. E na hora o Espírito Santo falou comigo, meu Deus, por que você não orou por ela? Você não foi lá orar por ela? Eu falei, meu Deus, me dá essa oportunidade de eu ir lá orar por ela. O que a gente espera de Deus, a gente sabe. Mas o que Deus espera de você? O que o Senhor espera? O que o Senhor planejou para você? O que está escrito, como o profeta Kevin diz no livro? Ele fala, né? O que está escrito no livro? Que Deus já escreveu ali, cada linha para você. Já procurou saber o que Deus Ele quer que você faça? Qual a estação que você está vivendo? Assim como a palavra diz, né? Da tribo de Issacar, discerniam os tempos. Já procurou discernir que tempo você está vivendo? O tédio é muito importante. Só que agora é ciência. O tédio é importante. A nossa geração criou maneiras de evitar o tédio. Sempre que a gente está entediado, a gente faz alguma coisa. Só que a gente criou um problema que é gigantesco. Ao evitar o tédio, a gente evita perguntas importantíssimas. Quem eu sou, o que eu estou fazendo, por que eu estou nesse mundo. Essas perguntas elas acontecem na hora do tédio. Na hora que você está no ônibus, às vezes sem nenhuma música, sem falar com ninguém, voltando. Para o homem na hora que você está no banheiro. Meu carro demora 45 minutos. É a hora do tédio lá. Vai pagar uma conta de luz absurda? Vai. Mas já viu que você começa a filosofar? No banheiro, cara, você começa a filosofar. Meu Deus, quem eu sou? O que eu estou fazendo? E essas perguntas são importantes. O nosso Deus, Ele não quer forçar você, Ele quer que você pergunte. Eclesiastes vai dizer que Ele colocou em nós anseio pela eternidade. Se você vê a ciência que a ciência que a gente tem, nasceu em sua maioria pela igreja. Quem falou ali que
possivelmente viemos de um Big Bang, foi um bispo católico. As maiores universidades do mundo são cristãs, nasceram cristãs. Deus ele não quer que você deixe de questionar, pelo contrário, Ele quer que você tenha questões importantes, questões intelectuais. Ele quer que você queira conhecê-lo em sua essência. Ele quer que você vá profundo, e para isso você precisa de tédio. Você precisa parar e falar assim: o que eu tenho esperado? Em quem eu tenho esperado? Aí você solta o teu celular, solta o seu computador, se aquieta e conhece quem é Deus. Aquieta a sua alma e conhece quem é Deus. Você está desesperado? Você está muito agitado? Sua alma está perturbada? Se aquieta. E aí o Espírito Santo sozinho, ele passa a lembrar você das promessas, coisas que você nem lembrava. Você não lembra? Enquanto a gente estava adorando aqui, o Espírito Santo de Deus me lembrou uma promessa. A gente está adorando aqui, o Espírito Santo, ei, eu ainda vou cumprir, tá? Você pode ter esquecido, mas eu não. Toma, já me deu um ânimo, uma esperança. É verdade, Deus tem essa ainda tem essa. Mano, eu achava que eu nunca ia casar, juro pra vocês. Eu falava, não vou casar. Eu tinha um complexo de inferioridade absurdo. Eu era o menor, o mais rejeitado. Ninguém, quando tinha uma rodinha conversando, eu sempre achava que eles estavam falando mal de mim. Até um dia que os meus amigos falaram: cara, você acha que você é o centro do universo? A gente está sempre falando mal de você. Não estamos falando mal de você. Que chato, que saco. Mas no meu coração eu saí da roda e falei: estão falando mal de mim, só não quer contar. Estão falando mal de mim, tenho certeza que estão falando. Ninguém estava falando mal de mim. Ninguém estava falando mal de mim. Um dia Deus transformou esse Wagner. Transformou. Falou: ei, se importa com o que eu penso de você. Talvez você está se importando com o que as pessoas acham de você. Para quem é ministro, se você já passou por isso, meu irmão, tem um dia que você vem aqui e você ministra. Está você e Deus. Você desce. Parece que hoje não aconteceu nada, né, Marião? Tem que orar mais, jejuar. Louvor aí. Você prega, tem que ser uma palavra mais certeira, né? Você vai para casa, pode ser que seu coração se entristeça. Pode ser que seu coração se entristeça. Mas você está confiando em Deus. Agora você quer ver quando um ministro do Senhor fica quebrado? Quando você está zoado, cara. Você não está. Você está zoado, zoado. E aí Deus fala: vai lá e faz. Aí você fala: Senhor, mas eu vou fazer. Deus fala: faz. Na tua fraqueza. Aí você faz porque Deus falou. Zoado. Aí o pessoal fala assim: ó, que bênção que você tá, hein? Que maravilha, meu irmão. Que bênção. Esse é o momento do teste. É esse o momento do teste que separa os homens dos meninos. Deus fica só olhando, esperando a tua resposta. Vamos ver se agora ele vai falar assim: bem, se eu não fiz nada e deu certo, é assim que eu vou seguir. Quando você é um ministro do Senhor, separa, e aquele negócio te quebra por dentro. Te quebra. Te constrange. Eu quero jejuar. Aquele negócio vai pressionando você, vai amassando aquela palavra: parabéns, foi ótimo, foi uma bênção, eu fui tocado. E aquele negócio vai destruindo, pressionando. E o Senhor vai falando: entra mais na minha presença, entra mais debaixo das minhas asas. Pois não é a sua força, é a minha força. E no final dos dias nós diremos: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. No final é isso que diremos. Apesar de tudo, apesar do pecado e das falas, eu combati o bom combate.
guardei a minha fé, guardei a minha esperança, guardei o meu tesouro e o meu coração no Senhor. Que hoje você se anime e que você creia que o Espírito Santo de Deus desentulhou poços em seu coração, que essas promessas que foram faladas ao teu ouvido nessa noite comecem a frutificar, que essas sementes que foram lançadas, que elas tenham caído num solo fértil e que elas cresçam e dê frutos. Se coloque de pé. Ei, recanamanama soquerebaixo. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Diga: a minha esperança é que enquanto Ele não vem, eu preparo o caminho com o sobrenatural.